Olá pessoal, então vamos ver mais um exemplo de seleção de métodos e instrumentos, né, para levantamentos. Nesse caso para nivelamento, né, então para questão altimétrica. Tá? E esse vai ser um exemplo numérico, né, ao contrário do anterior. Né? Então nós vamos calcular valores ali, enfim, para cada método e comparar ali, né, com o valor de referência desejado, né, enfim. Tá? Um exemplo um pouquinho mais objetivo, por assim dizer, né, e menos discursivo como no caso anterior. Né? Então, um pouco mais objetivo e menos genérico. Enfim. Então, nesse caso, vamos supor que a gente quer determinar a altitude normal, tá, de um ponto de referência, né, a ser implantado lá na ilha do Campeche, tá, aqui em Florianópolis, né. E essa altitude desse ponto, né, ela tem que ter uma precisão vertical aí melhor ou igual a 40 milímetros, tá, desvio padrão. Enfim, poderia ser na Ilha do Campeche, poderia ser em qualquer outra ilha, né? Poderia ser qualquer outra situação aqui, né? Ao invés de ter um mar, poderia ter um rio, poderia ter uma depressão, né? Enfim, nessa situação aqui em específica, então, né? A Ilha do Campeche se situa a cerca de 1,6 km, né? Um pouco mais de 1,5 km, enfim, da praia do Campeche, beleza? E a gente quer implantar algum ponto aqui, né? Que tem aí a sua altitude normal, né, determinada aí com uma qualidade melhor ou igual a 40 milímetros. Bom, a gente não vai considerar aqui aspectos específicos, né, de qual seria o local exato da materialização dos pontos, né, considerando, por exemplo, a questão da estabilidade do solo em zonas litorâneas, né, claro, para implantar um RN, por assim dizer, né, uma referência de nível altimétrica, tem que ser em solo estável e tudo mais. Né? Então, enfim, a gente não vai ficar focando em especial, vai ter que ser nesse ponto aqui da ilha, né, aqui visando aqui esse ponto aqui próximo à praia do Campeche, enfim. Então a gente vai considerar um exemplo mais genérico aqui, né, que a gente quer justamente atender a essa finalidade da precisão, né. E a gente tem vários métodos para isso, né, como a gente já viu anteriormente. Então, dentre os vários métodos que a gente pode adotar, né, qual seria então a solução de melhor custo-benefício para esse problema, tá? Então, um exemplo numérico nesse sentido. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar, pessoal, é a viabilidade técnica, né? Ou seja, eu consigo resolver, né, o meu objetivo, né, aplicando determinado método, né? Então, por exemplo, o nivelamento geométrico nesse caso é inviável, né? Por quê? Porque não tem como a gente fazer uma travessia de 1,6 quilômetros em alto mar com nivelamento geométrico, né? Visadas aí a ré e avante, né? Então, enfim, é justamente também esse o motivo, né, que o IBGE lá fazia as travessias, né, por aquele método de nivelamento trigonométrico modificado, né. Então, o nivelamento geométrico é inviável, né, nessa situação, já está descartado. E aquele nivelamento trigonométrico modificado que o pessoal do IBGE utilizava, né, vamos considerar aqui que ele também seria inviável, embora ele fosse feito justamente para essa finalidade. Por quê? Porque vai necessitar de um instrumental adequado, né? Então, por exemplo, dois níveis N3 da Vild, que não vai alugar aí no mercado, né? São equipamentos muito antigos, né? Vai requerer uma certa experiência, né, profissional por parte da equipe executora, né? Então, o IBGE tem uma larga experiência no assunto, é um método não convencional, né, que o pessoal não aprende nas instituições de ensino, não dificilmente utiliza no seu dia a dia, né? Então, o método que o IBGE adotou lá, né, adaptou lá dos norte-americanos, enfim. Então a gente também vai descartar esse método, embora ele fosse feito justamente para esse caso, né? Então nós não somos a equipe do IBGE, né? Então temos que recorrer a uma outra solução, então, tá? Bom, aí como que a gente pode resolver? Por nivelamento trigonométrico, né? É uma opção, então 1,6 quilômetros de visada, né? Da praia até a ilha, então em tese é possível, né? Fazer com nivelamento trigonométrico, tá? E o nivelamento GNSS absoluto também, né? Se a gente for lá diretamente na ilha do Campeche, né, e fazer o rastreio GNSS lá, a gente poderia utilizar o nivelamento GNSS absoluto, bem como o nivelamento GNSS relativo, né? Então, com um receptor na ilha e um outro receptor no ponto base, né? Que seria aquele RN/SAT, né? Conforme a gente já viu anteriormente. Então, esses são os três métodos, a princípio, viáveis, né? Que a gente poderia utilizar, tá?
o geométrico e aquele trigonométrico modificado do IBGE descartados, né? Pelos motivos aí já a gente já comentou. Bom, uma vez que a gente seleciona os métodos viáveis, a gente também tem que ver a qualidade, né? Então, uma coisa é viável, dá para fazer. Outra coisa é atende à minha finalidade, né? Então, nesse caso, a gente já descartaria também o nivelamento GNSS absoluto. Por quê? Porque atualmente, né, a gente já viu, o desvio padrão vertical fornecido pelo MapGel 2015 é da ordem de 17 centímetros, 170 milímetros. E a gente quer, nesse caso, né, melhor ou igual a 40 milímetros, né, de precisão para a altitude vertical do ponto. Então, a precisão da altitude vertical do ponto que a gente fosse determinar pelo nivelamento GNSS absoluto utilizando o MapGel, né, seria aí igual ou pior do que 17 centímetros, porque o próprio modelo já parte disso, e tem ainda a questão da precisão do rastreio de GNSS. Né? Então, enfim, nesse caso, o nivelamento de GNSS absoluto estaria descartado. Né? Até porque Floripa não tem o seu modelo próprio. Né? Vai que Floripa tivesse, Florianópolis, né, tivesse um modelo geoidal, quase geoidal, aí, enfim, próprio, né, com uma precisão muito melhor que a do MapGel, aí eventualmente poderia ser que atendesse a finalidade, mas não é o caso. Né? Então, nesse caso, a gente teria que utilizar o MapGel e atualmente a precisão não atenderia o nosso objetivo. Então, caiu fora também o nivelamento GNSS absoluto. Né? Sobrou apenas o trigonométrico e o GNSS relativo. Tá? Bom, vamos ver para o trigonométrico, né? Então, mesma coisa, viável é, mas atende à finalidade, né? Então, nesse caso, o que a gente fez? Ó, pessoal, vamos considerar o seguinte, a gente tem aquela planilha Excel de levantamento planimétrico com propagação de erros, né, que a gente já mostrou para vocês aí no curso, e a gente pode utilizar ela para fins de planejamento, né, pré-análise. Então, a gente não vai entrar com dados reais aqui, a gente vai simular e ver se é possível, né? Então, ela também pode ser utilizada nesse sentido. Então, notem, ó, vamos considerar uma estação total com precisão linear de 1 milímetro mais 1 ppm, né, angular de 1 segundo, né, do compensador vertical 1 segundo também. Vamos considerar 4 séries de leituras, né, então, ou seja, 2 séries de leituras conjugadas PDPI. Tá? Vamos considerar um erro de centragem da estação de 1,5 mm e do prisma refletor de 3,5 mm ali, né, o prisma refletor ali a 1,5 m de distância, mais ou menos, né, enfim. E uma distância divisada de 1,6 km, né, 1.600 metros, a mais ou menos aí 90 graus de visada, né, do ângulo zenital. Tá? Fazendo isso, né, pessoal, e preenchendo mais algumas informações, né, então o erro na estimativa da altura da antena, né, 2 milímetros, desculpa, da altura da estação, né, 2 milímetros, erro da altura do sinal refletor, 2 milímetros também, né, ambos foram medidos com a trena, enfim. Então, lá na planilha a gente vai ver o seguinte, ó, que o desvio padrão esperado para esse desnível, né, com esse equipamento, né, nessas condições de visada, né, com essas ocupações, né, esse número de medições, enfim, com todos esses valores que a gente pré-definiu aqui. Então, o desvio padrão é de 0,0083 metros, ou seja, 8,3 milímetros, né, menor que 1 centímetro, né, em tese. Tá? Então, atenderia, né, a gente quer 40. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente não considerou o desvio padrão, a precisão do ponto de estação. Né? A gente só considerou a precisão desse desnível, né, que vai ser obtido aí em função do equipamento, né, da distância inclinada e do ângulo zenital medido, né, com o equipamento com as suas precisões, né, e bem como a centragem, a ocupação, né, da estação e do prisma lá. Né. Então, só que se a gente quer a precisão do ponto, né, do ponto lá na ilha do Campeche, a gente vai ter que considerar a precisão do ponto que a gente está ocupando com o ponto de estação, né, ou seja, a precisão do ponto que a gente teria lá na praia do Campeche. Né. Então, aqui a gente não considerou essa precisão. Tá? Então a gente já tem a precisão do desnível, 8 milímetros, ótimo, mas a gente precisa também da precisão do ponto de estação, né? O ponto lá na praia do Campeche que vai visar o ponto a ser implantado lá na ilha, né? Por meio do nivelamento trigonométrico. A propagação de erros vai depender dos dois casos, né? E não só do desnível. Bom, aí como é que a gente faz? Consultando o banco de dados geodésicos do IBGE, né? A nossa RN da SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, né, em estado bom mais próxima, né, vai ser a 2005L, tá? Ela vai se encontrar ali a mais ou menos 4 quilômetros, né,
de distância da Praia do Campeche. Na verdade, um pouco menos aqui, né? Deu ali 3,4 quilômetros, mas, claro, a gente vai fazer o nivelamento geométrico, né? Obviamente, considerando aqui, né, as estradas disponíveis, enfim, ao longo das redes disponíveis, a distância vai ser maior. Então, podemos arredondar aí para 4 quilômetros mais ou menos, tá? Ela fica dentro dessa propriedade, tá? Pelo Street View não dá para saber, né, se ela está bem próxima ao muro, se ela está, supõe que esteja próxima ao muro, né, até pela questão da estrada ali, né, quando o IBGE fez o nivelamento geométrico, mas enfim. Né, então ela está dentro dessa estrada aqui na nossa rodovia lá, né, na SC 406, tá? Bom, o que a gente vai ter que fazer então, né? Vamos ter que fazer um nivelamento geométrico, né? Dessa RN, né, da 2005L, até a Praia do Campeche, né? Então, cerca de 4 km de duplo nivelamento, né? Chamado transporte de RN. Para a gente poder ter um ponto aqui com altitude normal conhecida, né? Para poder fazer, então, a visada, né, o nivelamento trigonométrico até a ilha do Campeche, tá? Uma solução mista aqui, né? Nivelamento geométrico da RN mais próxima até o meu ponto de estação na praia, depois nivelamento trigonométrico, né, do ponto de estação na praia ao ponto a ser implantado na ilha do Campeche. Tá? E a nossa RN já parte, ó, já tem um desvio padrão, uma precisão, um sigma, né, de partida aí da sua altitude normal de 30 milímetros, 3 centímetros. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, se a gente for fazer um nivelamento geométrico, vai dar mais ou menos 4 quilômetros, né? Então vamos considerar que a gente utilizou aí um nível com precisão de mais ou menos 1 milímetro por quilômetro, né, de duplo nivelamento, né, nivelamento com contranivelamento, né, com controle de qualidade. Então nesse caso, né, fazendo ali todo a série de cuidados que o nivelamento geométrico exige, né, que a gente já viu ali naquela aula de levantamentos vinculados ao SGB, por exemplo, né, enfim. Então a precisão esperada para esse meu desnível do RN conhecido, né, o 2005L, até o ponto a ser implantado na praia do Campeche, né? Então, do RN que eu conheço ao que eu quero fazer o transporte, né? Vai ser 1 milímetro a precisão do equipamento raiz de K, onde K é o percurso do nivelamento, né, em quilômetros, nesse caso 4. Né? Então, raiz de 4, 2 milímetros. Né? Então, a precisão esperada para o meu desnível, tá, do RN 2005L ao ponto a ser implantado na praia do Campeche, né, a precisão do desnível, da diferença de nível, é 2 milímetros. Mas, como o meu RN já parte de 30 milímetros, né, eu não posso ignorar essa informação, né, então a precisão esperada, né, para a altitude desse novo RN que eu vou implantar na praia do Campeche vai ser raiz quadrada de os 30 ao quadrado, que é a precisão do RN de partida, mais os 2 ao quadrado, que é a precisão do desnível. Né? Vai dar aí mais ou menos 30,1 milímetros. Né? Deu praticamente igual, porque, claro, né, 30 ao quadrado é 900, 2 ao quadrado é 4. Né? Raiz de 904 é praticamente 30. Né? Então, aqui pouca influência do nivelamento geométrico, porque o RN já parte de uma precisão muito pior. Enfim, né, isso a gente já viu lá naquelas aulas de propagação de erros, né, naqueles exemplos lá que vocês podem retomar. Mas beleza, já temos então a precisão do nosso ponto de estação, né, do nosso RN transportado ali até a praia do Campeche por nivelamento geométrico em relação ao RN do SGB mais próximo. Bom, então, para o ponto lá na ilha do Campeche, né, qual vai ser a precisão esperada para ele? Mesma lógica, né, a precisão do ponto de estação, mais a precisão do desnível que veio do nivelamento trigonométrico. Né? Então, nesse caso, 30,1 ao quadrado, mais 30,1 a precisão do ponto de estação, mais o 8,3, que é a precisão do nivelamento trigonométrico, né, ao quadrado, né, soma os dois e tira a raiz. Então, nesse caso, 31,2 milímetros. Tá? Então, essa seria a precisão para esse nosso ponto a ser implantado lá na ilha do Campeche por nivelamento trigonométrico, né? Considerando o nivelamento geométrico prévio, né, do RN mais próximo até a praia do Campeche. Atende a finalidade, né, que era 40. Ficou menor que 40, atendeu. Tá? Só que aqui tem um problema, pessoal. Né? Qual é o problema? A gente vai ter um efeito sistemático significativo aí da refração atmosférica. Porque a gente vai estar fazendo uma visada de 1,6 km em alto mar, né? Então o Sol vai aquecer ali, né? O mar vai ter a questão da refração atmosférica ali. Enfim, era por esse motivo lá que o IBGE fazia visadas recíprocas e simultâneas, né? Se vocês forem lembrar lá da nossa aula teórica aqui sobre a seleção de métodos e instrumentos para nivelamento, né?
E aqui nesse caso não vai ter visadas recíprocas e simultâneas, né? É um ponto de estação na praia visando um ponto de interesse lá na ilha. Né? Então aqui teria-se que tomar cuidado com a refração atmosférica, né? Então selecionar o melhor horário aí, né? Que é quando a temperatura está mais constante, né? Então nem no início nem no final do dia, né? Medir a temperatura e a pressão com o termômetro, inclusive, né? Se possível próximo ao solo ali, né? Próximo ao mar e próximo à altura da estação ali, a 1,5 m de distância, e lá no prisma também, né? Controlar, enfim, para depois ali tentar se corrigir esses efeitos, né? Com um formulário adequado, né? Então não basta apenas a gente informar a temperatura e a pressão lá na estação total, que aqui a situação é mais complexa, né? Então a gente tem um efeito aqui da reverberação, né? Enfim, como a animação está mostrando aqui, né? Em função dessa diferença de temperatura, né? Entre o mar e o ar mais próximo, ali, a camada da atmosfera mais próxima, né? Então tem uma refração aqui que vai resultar num efeito sistemático significativo, tá? Então não vai, o desnível na prática, né, não vai ter aquela qualidade de 8 milímetros, né, que a gente estimou. Né, vai ser pior do que isso em função da refração atmosférica, tá? Mas enfim, a princípio é viável, né, considerando esse erro sistemático da refração. Bom, vamos por segundo caso, né? Então nivelamento por satélite NSS, método relativo. Mesma ideia, né? Se a gente for consultar o banco de dados geodésicos do IBGE, o RN-SAT mais próximo, né? Então aquele ponto que é tanto uma referência de nível com altitude normal, quanto um ponto SAT com altitude elipsoidal conhecidas, né? Em estado bom, né? É aquele RN lá próximo à praia do Ratones, né? Que a gente já viu aí em outros exemplos, né? O 96168. E ele vai estar aí a cerca de 22,5 quilômetros, né? 22,5 km da Ilha do Campeche, tá? Qual que é a vantagem de eu utilizar esse ponto? Ele já é um ponto nivelado e rastreado, né? Ele já está lá homologado no SGB, tanto a altitude normal, como RN, como referência de nível, quanto a altitude elipsoidal, como ponto SAT. Ou seja, não requer ocupação. Eu não preciso me deslocar até Ratones e fazer ocupação. Eu posso usar direto os dados dele, a altitude normal e a altitude elipsoidal. Uma grande vantagem, né? Essa é uma grande vantagem do nivelamento GNSS método relativo quando a gente tem um RN-SAT próximo, né? Conforme a gente já comentou anteriormente. Só que nesse caso a distância, né, não vai nos atender, são 22,5 km, como a precisão relativa do MapGel 2015 é da ordem de 2 milímetros por quilômetro, nessa situação, né, vai ficar 2 milímetros vezes 22,5, né, quilômetros, vai dar ali 45 milímetros, já vai estourar a nossa tolerância de 40 milímetros. Outras situações, pode ser que ele atendesse, né, que a gente não quisesse uma precisão tão alta, né, da ordem de 40 milímetros, enfim, pode ser que fosse satisfatório. Nesse caso em específico, não é, tá? Futuramente, enfim, né, o MapGel pode ser melhorado, né, e tudo mais. E isso é só a precisão do modelo, tá, pessoal? Tem que considerar que a gente ainda vai ter a precisão do rastreio SAT, né, nesse caso que já foi feito, né, nesse ponto base, mas também tem a precisão da altitude elipsoidal, a precisão do RN, né, então da altitude desse ponto conhecido, e a precisão SAT e a precisão do ponto SAT lá na Ilha do Campeche, do ponto a ser rastreado lá na Ilha do Campeche também. Né? Então, enfim, fatalmente, né, mesmo que não desse 45 milímetros, que desse, sei lá, 35 milímetros, né, de partida, enfim, fatalmente ia acabar estourando porque a gente tem essas outras três fontes de erro, né? A altitude normal do RN, a altitude elipsoidal do SAT como ponto base e ainda a altitude elipsoidal do ponto a ser rastreado lá na Ilha do Campeche. Né? Qual que é a solução? A gente vai descartar o nivelamento de GNSS método relativo? Né? Não. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode rastrear então o RN mais próximo. Né? Então, não temos essa vantagem de não precisar ocupar o ponto, né? Porque não vai ser um RN SAT, mas ele já é um RN, então a gente só requer a ocupação com rastreio GNSS naquele ponto. E a gente já sabe, né, que o RN mais próximo, né, é aquele 2005L, né, que se situaria a cerca de 4 quilômetros da praia do Campeche, tá? Somando ali com 1,6 quilômetros, né, da ilha, enfim, vai dar ali uma distância um pouquinho maior, né, para a ilha. Bom, então a gente tem que determinar a altitude elipsoidal desse nosso RN, né, do 2005L. Né? Por quê? Porque ele só tem a sua altitude normal conhecida, né? Ele é só um RN. Né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, a estação UFSC, da UFSC, por exemplo, né, SCFL, ela está a cerca de 7,2 km desse nosso RN. Isso também a gente também consegue obter lá pelo banco de dados geodésicos do IBGE. Tá?
Então a gente pode instalar um receptor aqui no nosso 2005L, fazer o rastreio e determinar, né, por meio do posicionamento relativo em relação à estação base da UFSC. Né? É assim que a gente vai transformar ele num SAT. Né? Ele já é um RN, mas ele ainda não é um SAT. Então a gente vai transformar ele como um SAT dessa forma. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Né? Bom, posicionamento relativo, se a gente for lembrar a precisão nominal vertical, 3,5 mm mais 0,4 ppm. Então, nessa situação, né, 13,5 mm mais 0,4 vezes os 7,2 km. Né? 1 ppm é 1 milímetro por quilômetro, tá, pessoal? Então, aqui, se a gente entrar com o valor em quilômetros, a gente já vai ter a nossa resposta em milímetros, né? ppm. Então, partes por milhão, milímetros por quilômetro. Então, nesse caso, 13,5 mais 0,4 vezes 7,2 vai dar 6,4 milímetros. Tá? Então, essa é a nossa precisão esperada para a componente vertical, né? A componente vertical desse nosso vetor, da UFSC até o nosso RN 2005L, por meio do posicionamento relativo. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Primeiro, a nossa estação da UFSC já tem um desvio padrão de partida, que é o desvio padrão da sua altitude elipsoidal, né? Que é 10 milímetros, né? Constando a monografia lá da estação. E, enfim, lembrando dos vários exemplos que a gente já fez, né? Utilizando ela como base. 10 milímetros, né? E também tem a questão da centragem, né, pessoal, e da altura da antena, né? Então, a estação da UFSC, beleza, né, centragem forçada lá, então o erro da altura da antena, zero, né, como a gente já viu, mas vamos supor que a gente vai ocupar ali o nosso 2005L com um tripé, né, um tripé e base nivelante. Nessa situação a gente já viu, né, o erro da altura da antena aqui estimado vai ser mais ou menos 2 milímetros, né, da medição que a gente vai fazer da altura inclinada da antena. Então, combinando tudo isso, né, os 10 milímetros de partida da precisão da altitude elipsoidal do nosso ponto base, no caso a estação da UFSC, mais a precisão da componente altimétrica do vetor, né, 6,4 milímetros, mais a precisão da altura da antena do nosso ponto ocupado aqui, né, com o tripé e a base nivelante, né, então 2. Então, somando todos eles, elevando todos eles ao quadrado, né, somando tirando a raiz, a gente teria 12 milímetros. Tá? Então, o que é esse 12 milímetros? É o desvio padrão esperado para a minha altitude elipsoidal, tá? Do meu RN 2005L. Tá? Então ele tem 30 milímetros de precisão na sua altitude normal, né? Isso já veio da monografia dele, e fazendo o rastreio, né? Fazendo o rastreio de GNSS e processando em relação à estação da UFSC, a sua altitude elipsoidal teria uma precisão de 12 milímetros. Beleza? Bom, e por que esse posicionamento relativo em relação à estação ativa da UFSC? Tem outros métodos GNSS, como a gente já viu, né? Aqui rapidamente, tá, pessoal? A estação passiva, né, mais próxima é aquela da base aérea, né? Ela está praticamente na mesma distância, tá? Ali 7,3 km, tá, do nosso RN, e ela exige uma ocupação em campo, né? Ela não é uma estação ativa, então eu teria que ir lá e ocupar com outro receptor. Então eu teria aqui duas equipes de campo, uma no nosso SAT passivo e o outro no nosso RN a ser rastreado, né? Então, a estação ativa é mais vantajosa nesse caso, né? Obviamente. PPP. Bom, como esse, no nosso caso, nosso vetor é muito curto, né? 7 km, né? A gente atingiu ali aquele nível de precisão de 12 milímetros, né? No caso do PPP, ó, pessoal, se a gente for lembrar lá do gráfico que a gente viu, né? Com base no serviço do IBGE PPP, para a gente ter aí, ó, 12 milímetros de precisão, né? Na componente vertical ali, entre 10 e 15 milímetros, enfim, a gente está falando aí de 5 horas de rastreio. Um vetor de 7 km, né, 20 minutos de rastreio já é suficiente. Né? Então, obviamente, nessa situação, como a gente está muito próximo de uma estação ativa, né, o posicionamento relativo é muito mais vantajoso do que o PPP. Né? O PPP iria necessitar de 5 horas para fornecer ali, né, a mesma precisão que o relativo poderia fornecer ali com 20 minutos de rastreio. Né? E por que não o RTK? Poderia fazer RTK via N-trip também, né? Tendo o sinal do celular, né? Me certificando que pega lá o sinal do celular lá ali onde eu estou ali no nosso RN 2005L, né? Provavelmente vai pegar ali na nossa rodovia, né? Na SC 406. Mas aí a nossa precisão vertical não atenderia, tá? Por quê? Porque a gente sai daquela precisão do relativo, que é 3,5 milímetros mais 0,4 ppm, e vai para a do RTK, 15 milímetros mais 1 ppm, né? Mais 1 milímetro por quilômetro na vertical, tá? E aí acabar estourando. Vocês podem depois, por curiosidade, né? Trocar aqui os valores do nosso exercício, vocês vão ver que com RTK não atende, né? E é claro, né, pessoal, aqui a gente quer implantar um ponto base, né?
Então, não é a finalidade da RTK, né? Implantar pontos de apoio, né? Enfim, a gente quer implantar lá um ponto lá na ilha do Campeche com precisão melhor do que 40 milímetros. Então, a gente vai seguir o maior rigor necessário, né, para essa situação. Não é um ponto qualquer aí a ser levantado, né? Então, não custa nada, né, fazer um rastreio de 20 minutos ali, ao invés de determinar a posição com RTK em segundos, tá? Então, o RTK, nesse caso, não atenderia a nossa finalidade. Então, por isso que sobrou o relativo. Beleza? Bom, só que a gente tem que considerar o seguinte, né, pessoal? Beleza, a gente tinha um RN que não era rastreado e agora a gente rastreou ele. Beleza. Ele agora virou um RN/SAT, que é o 2005L. Só que o nosso ponto de interesse lá na Ilha do Campeche, ele também tem que ser rastreado. É o nivelamento por satélite GNSS. Né? Então tem que ter os dados GNSS dos dois pontos, do meu ponto base, do meu RN/SAT, e do ponto que eu quero fazer o nivelamento por satélites. Né? No caso aqui na Ilha do Campeche. Tá? Aí segue a mesma ideia, né? A gente pode usar a estação da UFSC, a única diferença é que agora a gente vai ter uma distância mais longa aí, né? 11,8 quilômetros, tá? Para a ilha, né? E aí, enfim, substituindo, né, os 11,8, a gente vai chegar numa precisão do vetor, né, de 8,2 milímetros, tá? Do vetor UFSC, ponta ser implantado na ilha. Que é um vetor mais longo. Combinando ainda a precisão da altitude elipsoidal da UFSC, né? Com 10 milímetros. E aqui nesse caso vamos fazer o seguinte, ó, já estamos pensando no equipamento, né? Então se a gente alugou um par base rover, né, a gente vai ter ali o tripé com a base nivelante para o base e o bastão para o rover, né? Então o bastão com o bipé, enfim. Então nessa situação vamos assumir que a gente não tem erro de altura, né, do rover, né? Então a altura ali é, por exemplo, 2 metros, que é o padrão ali do bastão, né? A gente só vai nivelar ele ali, enfim. Então a gente pode ignorar nesse caso o erro da altura, né, do nosso receptor. A gente vai propagar basicamente o erro do vetor, né, os 8,2 milímetros, mais o erro de partida, né, da altitude elipsoidal do nosso base, da nossa estação UFSC, que é os 10. Né? Então 10 ao quadrado mais 8,2 ao quadrado, né, tira a raiz, 13 milímetros. Então essa é a precisão esperada para a altitude elipsoidal do nosso ponto, né, a ser implantado ali na ilha do Campeche. Tá? Um pouquinho pior que o nosso RN ali, né, 2005L. Bom, aí está resolvido o problema. Né? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode usar a nossa planilha, né, conversão de altitudes normais, tá? No nivelamento por satélites, né? Porque a gente já tem todos os dados que a gente precisa, né? Ó. A gente já tem a precisão da altitude elipsoidal do nosso RN, 12 milímetros. Já temos a precisão da altitude normal do nosso RN, 30 milímetros. Né? Esses 30 milímetros veio da monografia, veio do IBGE, um RN. Os 12 milímetros veio do posicionamento relativo em relação à estação UFSC. E nós já temos também a precisão vertical do nosso ponto a ser implantado lá na linha do Campeche, 13 milímetros, que também veio, né, do nosso posicionamento relativo em relação à estação UFSC, né, nossa estação ativa lá. Temos a distância aproximada, né, do nosso RN à ilha do Campeche, tá, que dá mais ou menos 4,8 km, tá, então, 4.800 metros, tá, que a gente pode usar a ferramenta à distância do banco de dados geodésicos do IBGE para verificar, né, enfim. E aí a gente já tem, ó, para essa situação, então, a precisão vertical do nosso ponto, né, pelo método relativo, seria de 36,1 milímetros. Né? Também atenderia a nossa finalidade de 40, né, assim como o caso do nivelamento trigonométrico. Né? Então, a princípio, é viável o nivelamento por satélite GNSS, primeiro fazendo ali o rastreio SAT, né, no RN mais próximo, e a gente também conseguiria atender aquela finalidade, né, do desvio padrão de 40 milímetros. Tá? Bom, e a gente também pode pensar o seguinte, ó, tem uma estação ativa muito próxima da UFSC, que é a estação IFSC, né? Então a gente poderia ainda fazer o seguinte, processar tanto o nosso RN 2005L, né, o nosso ponto base, o nosso RN-SAT, quanto o ponto lá na ilha do Campeche, né, que é a ser determinado, né, fazer o processamento GNSS de ambos, né, em relação às duas bases, as duas estações ativas da IPMC, a UFSC e o IFSC. Por quê? Porque a gente não precisa ocupar eles, são ativos, né, a gente simplesmente vai lá e baixa os dados no IBGE. Qual que é a vantagem disso? A gente vai ter um controle de erros, né, porque a gente vai ter dois vetores aqui, né, chegando em cada ponto, né, tem ajustamento e tudo mais, que a gente já viu ali, né, quando a gente tem um rover e dois base, e também vai ter melhor precisão, né, então a precisão tanto do RN SAT quanto do ponto a ser implantado lá na ilha do Campeche, né, tende a ser melhor quando a gente tem uma solução por dois vetores ao invés de apenas um, né, ajustamento, quanto mais dados, melhor, tá?
Então, a princípio, né, da nossa precisão final deve ainda ficar um pouco melhor do que esses 36 milímetros, né, que a gente estimou aqui pela UFSC. Mas, enfim, se utilizando só a estação UFSC como ponto base já atende, né, utilizando ainda a estação UFSC muito próxima, deve ficar ainda um pouco melhor, beleza? Com a vantagem ainda de ter ajustamento, controle de erros, etc. Né? Então, nesses casos específicos, a gente pode fazer isso. Por quê? Porque tem uma outra estação ativa bem próxima da UFSC. Né? Nem sempre é possível, né? Bom, então, tanto o nivelamento trigonométrico quanto o nivelamento por satélite NSS método relativo atenderiam a nossa finalidade nesse caso, tá? Com qual deles eu vou ficar? Bom, aí agora tem que ver outra questão, né? Como, por exemplo, a produtividade. Qual é a produtividade de cada método, né? Então, no nivelamento trigonométrico, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma etapa de campo de um dia, né, onde vai ter que fazer o nivelamento geométrico do RN mais próximo, ali o 2005L até a praia do Campeche, né, 4 km aí de duplo nivelamento, mais o nivelamento trigonométrico, né, da praia até a ilha do Campeche. Né, podendo ser realizado de forma simultânea, claro, né, então enquanto eu estou fazendo lá o nivelamento geométrico saindo lá do RN, eu já estou fazendo as medições aqui, né, do nivelamento trigonométrico, né, enfim, então eu posso fazer os dois de forma simultânea, mas isso vai exigir aí um dia de campo, né, 4 km de duplo nivelamento geométrico, deve consumir aí um dia de trabalho, tá? No escritório já vai ser mais tranquilo, né? Então ali menos de 2 horas, né? Por quê? Porque a gente vai fazer o processamento do nivelamento geométrico, né? Para determinar a altitude do nosso ponto na praia. Tendo a altitude do nosso ponto da praia ali, né? A gente vai então conseguir obter ali a precisão do ponto lá na ilha, né? Fazendo eventualmente também a correção da refração atmosférica, né? Então usando ali os valores de temperatura e pressão medidos em campo lá, né? Para fazer uma correção adicional aí. Nesse nosso desnível, né? Mas enfim, esse é um processamento relativamente simples e rápido de se fazer. Então, um dia de campo, mais aí 2 horas de escritório, que pode ser feito até mesmo à noite, ali no mesmo dia, né? Em um dia de trabalho, resolver o problema, tá? E no nivelamento GNSS relativo, a gente teria 1 hora em campo, né? Por quê? Porque a gente ia ter que basicamente fazer o rastreio GNSS do RN, né? Do nosso RN lá, o 2005L, e do ponto a ser implantado lá na ilha do Campeche. Né? As estações ativas, né, a UFSC ali não requer ocupação. Né? Então, como as distâncias são curtas aí, né, 7 quilômetros, 12 quilômetros, arredondando, enfim, 20 minutos seria suficiente. Mas, claro, né, a gente pode botar um tempo maior para ter uma maior margem de segurança. Se a gente for considerar ainda o IFSC na jogada, né, enfim, então a gente pode botar aí 1 hora, tá? 1 hora de rastreio, enfim, até por aquela questão dos vetores independentes por seção de rastreio, né? Enfim, se a gente for utilizar o IFSC, também a gente teria 4 receptores simultâneos, né? A gente só teria 3 vetores independentes, a gente precisa de 4. Então a gente precisa de pelo menos 2 sessões de rastreio de 20 minutos cada, né? Que a gente viu ali na aula de plantação da rede de referência cadastral municipal, né? 14166. Então aquela questão da independência dos vetores não é válido só para a rede, né? É válido para qualquer rastreio GNSS simultâneo, enfim. Mas em resumo, né, 1 hora de campo é mais do que suficiente nesse caso, de rastreio GNSS. E no escritório também, né, pessoal, ali é questão de 2 horas ou menos, né, a gente vai processar os vetores num software adequado, né, os vetores do GNSS, e depois jogar os dados na nossa planilha lá de nivelamento por satélites GNSS, né, nossa planilha Excel que a gente tem disponibilizado, né, então também não vai dar 2 horas de escritório, beleza? Bom, então, qual que é o custo de cada um? Né? Então, como é que a gente vai escolher? Né? Os dois atendem, né? Então, qual que tem o melhor custo, né? Considerando essa questão da produtividade, bem como o aluguel dos equipamentos. Né? No nivelamento trigonométrico, então, a gente vai ter um dia de trabalho, né, com 2 equipes. A gente vai precisar aí de cerca de 5 profissionais ao todo. Né? 2 para o nivelamento trigonométrico, né, um na praia e outro na ilha, e uns 3, né, para o nivelamento geométrico, para ser produtivo lá. Né? Então, um no nível e 2 alternando ali as miras, né, a ré e a avante. Tá? Então, 5 profissionais ao todo, um dia de trabalho. E a gente precisaria alugar tanto um nível, né, quanto uma estação total com acessórios, né, então, prisma, bipé, tripé, enfim, as miras, né, e tudo mais. Tá? No escritório, a gente precisaria da licença de um software de automação, né? Por exemplo, o GeoOffice, enfim, algum software que me permite fazer o cálculo do nivelamento geométrico, né? O trigonométrico não necessariamente, né? Eu posso já fazer lá em campo, né? Já posso obter ali
o desnível em campo com a estação total, né, ela já me fornece, né, medindo o ângulo zenital, a distância inclinada, ela já fornece o desnível, enfim. Então eu já posso ter esses desníveis medidos lá, né, em cada série, e depois lá eu corrijo da refração atmosférica, enfim, né, mas não preciso ter necessariamente um software para isso, né. Então, 2 horas de processamento e um software de automação, né, topográfica aí já devem ser suficientes, tá, para o escritório. Bom, já no caso do nivelamento GNSS pelo método relativo, né, em campo eu precisaria ter dois rastreios GNSS, né, um no nosso RN 2005L, outro lá na ilha, né, do Campeche. Então, 2 profissionais, né, um em cada ocupação, não precisa de mais do que um profissional para fazer um rastreio estático pós-processado, enfim, e alugar um par de receptores, né, então base um rover aí para se fazer esses 2 rastreios, né, com acessórios, né, um bipé, tripé, enfim. No escritório, eu ia precisar da licença de um software, né, de posicionamento relativo, né. E aí, claro, né, pessoal, vamos supor que a gente pode não necessariamente ter os equipamentos, né, a gente vai alugar eles, né, mas o software, né, seja de automação topográfica, né, seja de processamento de dados de GNSS, isso aí a gente tem que ter a licença, né, a gente tem que ter as licenças anuais, porque a gente faz parte do nosso dia a dia, né, processar dados de GNSS, descarregar dados da estação total ou do nível e processar também, né. Então, enfim, a questão dos softwares a gente pode dizer que é irrelevante, né? Porque o profissional já tem que ter a licença deles, né? Ele não vai alugar uma licença de um dia, né? Para processar, enfim. Então ele já tem o seu software, já tem a licença paga, né? Do seu software de automação, né? Bem como a licença paga do seu software de pós-processamento GNSS, né? Então aqui basicamente ou alugar um nível e uma estação total, ou alugar um par de receptores GNSS, tá? Bom, então com qual desses 2 métodos a gente ficaria no final das contas, né? Então, em termos de qualidade, a gente já viu que ambos são equivalentes, né? O nivelamento trigonométrico deu ali uma precisão a priori de 31 milímetros e o GNSS relativo a priori de 36 milímetros. Claro, né, pessoal? Tem uma margem né, não é uma verdade universal isso aqui, né? Mas, enfim, né, a princípio ambos atendem os nossos 40 milímetros. Tendo em mente que o trigonométrico tem um inconveniente da refração atmosférica, né? E o nivelamento por GNSS relativo tem a vantagem do ajustamento, né, do posicionamento relativo pelas duas bases, IFSC e UFSC. Tá? Então, beleza, o trigonométrico atende, mas tem que tomar atenção aqui com a refração atmosférica. E o GNSS está um pouquinho mais estourado, né, mais próximo dos 40 minutos, mas deve ficar melhor do que isso, porque a gente, na verdade, né, vai ter um ajustamento ali, né, com as duas bases. Tá? Custos, né? Bom, no nivelamento GNSS relativo, eu só vou ter 2 profissionais em campo, né, fazendo um rastreio ali de 1 hora, né, cada um, de forma simultânea, inclusive, pode ser, né, então, e alugar um base e um rover, né, um par de receptores, né, para esse sentido, né. Já no nivelamento trigonométrico, né, eu tenho uma grande desvantagem que eu tenho que fazer o nivelamento geométrico da RN até a praia, né, então eu tenho que eu tenho 5 profissionais em campo ao contrário de 2, né? 3 para o nivelamento geométrico, 2 para o trigonométrico. Sendo que esses 3 do nivelamento geométrico vão ficar trabalhando o dia inteiro, né? Aí com 4 km de duplo nivelamento, né? Então tem muito mais trabalho de campo, né, envolvido no trigonométrico. Custos com equipamento praticamente equivalente, né? Então um par de receptores GNSS e uma estação total mais um nível, enfim, não vai ser uma diferença significativa, né? Eu tenho um problema no nivelamento por satélite GNSS que eu só consigo concluir o serviço no outro dia. Por quê? Porque os dados do IFSC e da UFSC, né, só vão estar disponíveis no outro dia lá no servidor do IBGE para o pós-processamento. Mas isso não é crítico, né, pessoal? Então, é um dia a mais, mas não é um dia a mais de trabalho, né? Porque é só a questão da disponibilidade dos dados. O processamento dos dados vai ser rapidinho, né? E eu não preciso ter a coordenada lá em tempo real, né, pessoal? Não vai fazer diferença nenhuma, né, em termos práticos. Eu já ter a altitude do ponto, né, na noite do primeiro dia, quando eu acabar o nivelamento geométrico e processar lá, né, ou, né, no outro dia lá, quando eu fizer o processamento GNSS lá com os dados das estações ativas, né, IFSC e UFSC. Então, enfim, esse um dia a mais que eu teria de delay, né, para ter a solução final, né, não seria significativo para esse caso, tá? Então, portanto, né, considerando custo-benefício, né, qualidade e
produtividade, enfim, né, a minha escolha seria pelo nivelamento por satélite GNSS pelo método relativo. Nesse caso, né, pessoal, não vai ser sempre o nivelamento por satélite GNSS relativo, né? Pode ser até mesmo eventualmente o absoluto, pode ser o geométrico, pode ser o trigonométrico e pode ser até o outro lá, o trigonométrico modificado, que a gente descartou nesse caso por falta de experiência e equipamentos, enfim. Então, nesse exemplo em específico, né, nesse exemplo numérico, onde a gente tinha que chegar ali, né, em valores de precisão, né, e pensar também na questão de custos com equipamentos, né, e produtividade, etc. Nesse exemplo em específico, né, o nivelamento por satélite GNSS pelo método relativo seria a melhor solução, tá, para esse problema. Beleza? Né? Mas foi, enfim, um exemplo numérico aí para vocês verem, né, como vocês podem proceder. Então, notem, né, pessoal, a gente usou precisões nominais do GNSS, do relativo, da RTK, do PPP, a gente usou aquela nossa planilha de propagação de erros para a estação total, né, sem ter os dados de campo, né, pessoal. Isso que você tem que ter em mente. A gente só simulou valores ali, né, em função do equipamento, da distância e do ângulo de visada, em número de medições, enfim. Bem como a nossa planilha lá de altitudes, né? Então, entrando lá com as precisões esperadas, né, para as altitudes elipsoidais, para o nosso RN mais próximo, né, para a distância do método relativo, enfim. Então, usando essas planilhas, a gente, antes de ir para campo, né, isso que é importante, pessoal, antes de ir a campo, a gente já tem uma estimativa da precisão que a gente vai obter, né? Então, a gente já pode selecionar nossos métodos e instrumentos antes de ir a campo já, né, fazendo essa propagação de erros a priori, por assim dizer, tá? Poderia trocar um equipamento, né? Pegar um equipamento mais caro e de melhor precisão, enfim, aí tem várias alternativas, né, que a gente poderia adotar. Então, só para encerrar, né, então algumas considerações aí. Vamos supor, primeiro, que o nosso RN não tivesse condições de rastreio, tá? Nosso 2005L lá não tivesse condições de rastreio, ele estivesse lá embaixo da árvore, naquele terreno lá, por exemplo, tá? Ou ele já parte de uma precisão pior, né? Ele parte de uma precisão pior que 30 milímetros e não, o relativo não ia conseguir atender aos 40 milímetros que eram exigidos lá. Então, nesse caso, o que a gente poderia fazer? Bom, o nosso ponto base, o nosso RNSAT, né, do nivelamento por satélites pelo método relativo, seria o mesmo ponto de estação do nivelamento trigonométrico. Beleza, né? Vamos fazer um transporte de RN por nivelamento geométrico até a praia do Campeche, similar ao caso do nivelamento trigonométrico, e lá a gente faz o rastreio do ponto, né? Então ele é um RN, foi treinado por transporte RN, e ele é um SAT, a gente materializa ele num ponto que tem condições de rastreio e faz o rastreio GNSS, né? Beleza, então a gente poderia contornar o problema dessa forma, né? Não faz o rastreio diretamente no RN, porque ele não tem condições de rastreio, mas faz o transporte de RN para um local mais próximo, né? Mais próximo à ilha, no caso a praia do Campeche, e que tenha condições para o rastreio GNSS. Beleza? E a questão da refração atmosférica do nivelamento trigonométrico, né? Como é que a gente poderia fazer? Bom, tem uma solução que a gente poderia fazer o seguinte, ó, pessoal. A gente ia ter muito mais custo se a gente tivesse dois pontos na praia do Campeche, né? Um do lado do outro, e dois pontos lá na ilha do Campeche, um do lado do outro, né? E aumentar excessivamente o nosso custo, né? Não ia, né, pessoal? Ó, vamos supor que a gente faz o nivelamento geométrico a partir do nosso RN, lá, o 2005L, e vai seguindo para aqueles 4 km. Chegou na praia do Campeche, a gente faz duas visadas, né? Duas vantes, né? Para dois pontos ali próximos, né? Bem próximos entre si. E a gente tem dois pontos com altitudes conhecidas, né? Com altitudes conhecidas determinadas em relação ao nosso RN lá, 2005L, tá? Aí a gente faz o seguinte, ó. Uma estação total na praia, visando, e na ilha a mesma coisa, ao invés de plantar um ponto na ilha, a gente planta dois pontos, né, próximos entre si. Então, visando um ponto na ilha. E uma estação total na ilha, visando aquele outro ponto na praia. Então, aqui a gente teria visadas recíprocas e simultâneas, e a gente já está eliminando, né, reduzindo bastante o efeito da refração atmosférica, como naquele caso do nivelamento trigonométrico modificado do IBGE. Só que aqui é o nivelamento trigonométrico puro, né, mesmo, da forma convencional que a gente tem, né? Só que com visadas recíprocas e simultâneas. Depois a gente troca, né? Ó, a gente pode sair dessa estação e vir para essa, né? E visar um ponto na ilha, e aqui permanece, né, nesse ponto de estação, mas troca, né? A gente visa agora esse ponto. E detalhe, né? A gente não vai precisar de mais equipes de campo nesse caso. No nivelamento trigonométrico convencional, a gente ia precisar de um camarada na ilha e um camarada na praia, né? Um camarada na ilha com a estação, um camarada na praia com o prisma.
Nessa situação também, pessoal, a gente só teria o aluguel de uma estação e um prisma a mais, né? A gente deixa um prisma aqui verticalizado com bipé, tripé, enfim, e uma estação, então um profissional dá conta dos dois, né? Eles estão próximos ali. E lá na ilha a mesma coisa, a gente deixa um prisma verticalizado, né? Com o bipé, o tripé, enfim, e um operador na estação. Então, duas pessoas conseguem fazer esse nivelamento cronométrico com visadas recíprocas e simultâneas. Não preciso ter uma pessoa a mais. Eu só vou precisar ter uma estação total, né, e um prisma ali com bipé, tripé, enfim, a mais, tá? Então, pagar uma diária a mais de equipamento, né, e conseguir eliminar esse problema da refração. Seria uma solução ótima, tá? Nesse sentido. Ou fazer várias séries de leituras PDPI ao longo do dia, né? Então, ou até mesmo em dias diferentes também, né? Enfim, não é uma solução tão produtiva, ao meu ver, né? E tão ótima quanto essa das visadas recíprocas e simultâneas, mas enfim, pode ali também, né? Fazer várias leituras direto e inverso, enquanto o pessoal está lá fazendo um nivelamento geométrico, né? Ele vai demorar. Então vai lá e faz várias leituras, né? Quanto mais melhor, enfim, direta e inversa. E eventualmente até faz em 2 dias diferentes, né? Que vai ter duas condições atmosféricas diferentes ali, enfim. Né? Seria uma outra alternativa, né? Então, enfim, pessoal, aqui é um caso, né, embora seja um caso específico, como no anterior, né, tem dicas que são gerais aí, né, são válidas aí para diversas situações, né. O mais importante, tanto nesse exemplo quanto no outro, é justamente, né, abrir a cabeça de vocês aí, né, pessoal, vocês terem um senso crítico, né, de quais as vantagens e desvantagens de cada método, né, quais as limitações, né, quais as potencialidades de cada um, para tomar a melhor decisão, né, a escolha aí de maior custo-benefício para cada tipo de problema específico que vocês vão ter, né? Nem sempre o mesmo método é o mais adequado para todos os problemas, ou o mesmo instrumento, enfim, é o mais adequado para todos os problemas, né? Então, se a gente for pensar, a gente não viu matéria nova, né, pessoal? Tudo isso que a gente está trazendo aqui são assuntos que a gente já viu, né? O que a gente está tentando fazer é dar uma aplicação prática para eles, né? Então, qual é o melhor método, o melhor instrumento para esse caso em específico, ou para aquele, né? Então tem aí uma série de vantagens e desvantagens, né, de considerações gerais, que a gente pode pincelar, né, para conseguir tomar a melhor decisão para o seu problema específico, né? Então aqui o grande diferencial é o senso crítico, né, pessoal? É vocês pensarem por conta própria, né? Então não é necessariamente conhecimento, né, quantidade de conteúdo, de teoria que vocês viram, né? E sim senso crítico, né? O que esse método faz, né? Qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, o que esse método faz, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, e o que eu preciso, né? Para esse meu serviço específico, o que eu preciso, né? Eu preciso ser tão rigoroso, eu posso ser menos rigoroso, enfim, aí combinando tudo isso eu consigo ali encontrar a melhor solução para o meu problema, né? Então isso que difere, né, um bom profissional, vamos assim dizer, né, de um mero apertador de botões, né, que lá na prática, né, não sabe o que fazer, não sabe como proceder, não sabe tomar decisões, né. Então, tomar decisões é muito importante também na vida profissional de vocês. Tá? Então, enfim, né, esse era o objetivo, né, dessas aulas aí de seleção de métodos e instrumentos para levantamentos. Tá? Então, abrir um pouquinho a cabeça de vocês aí, né, sobre né, as várias opções que a gente tem na prática, né, e que cada caso é um caso, né. Então, como dicas gerais, né, enfim, né, como vocês poderiam proceder na tomada de decisões.